Cecília entrou, eu acho. Tá me vendo bem aí? Tudo certo, Cecília? Tá, vamos lá então. Pessoal, espera que não deu o ok da gravação ainda. Agora sim. Pessoal, bom dia então. Vamos para a nossa quinta aula. Antes de mais nada, já queria alertá-los que hoje vai ser importante que vocês tenham caneta e papel em mãos, tá? Se algum de vocês não tiver no computador, quiser abrir o Word, não tem problema também. Mas o meu apelo é porque, como eu havia comentado com vocês, 2 pontos ao longo de cada bimestre serão de participação em aula, e hoje nós teremos uma atividade que também poderá ser feita para aqueles que assistirem a aula gravada, que é da construção de um mapa mental da nossa aula, tá? A nossa aula hoje, ela tem bastante peso de conteúdo em função dos artigos que são mencionados. Então, já adianto para vocês que a ideia não é que vocês façam traduções literais e reescrevam artigos no caderno, mas eu quero que vocês façam uma espécie de um esquema, conforme eu for orientando vocês, basicamente como eu venho fazendo nos slides, mas eu confesso para vocês que a própria construção do slide é algo que proporciona uma grande compreensão do início, meio e fim. E até eu digo para vocês, eu fiz alguns testes, inclusive no escritório, que eu tenho um quadro branco bem grande, assim, e para tentar fazer para vocês escrevendo, assim, como se estivessem em aula, mas é um pouco difícil, assim, até eu tenho até um ring light, mas ele não é aqueles altos, são aqueles de mesa, né? Então eu não consigo, ainda não tenho nenhuma estrutura para dar aula de pé e poder fazer isso para vocês. Porque a aula de hoje, ela meio que é um passo a passo, ela vai iniciar falando, nós vamos falar sobre a reclamatória trabalhista, então ela inicia desde o princípio e vai até a audiência de instrução. Então, como é meio que uma linha do tempo, é interessante ter esse desenho, que é bem melhor de fazer no quadro, mas infelizmente a gente não tem esse recurso nesse momento, né? Então, por isso a ideia da gente fazer isso. Então, conforme vocês forem ouvindo o que eu for dizer para vocês, vocês vão fazendo essas inserções aí dentro do caderno de vocês, tá? Então, vamos lá. A nossa aula, então, de hoje, a aula 5, até caso vocês queiram se situar e abrir aí, seja no site do Planalto ou no próprio Vademecum, nós vamos trabalhar a partir do artigo 837 da CLT. Nós estaremos situados a partir daí, tá? Tudo que nós iremos ver vai ser a partir daí. Nosso trabalho, então, vai iniciar a respeito da reclamação trabalhista, né? São as reclamatórias trabalhistas, que são as ações que são interpostas na Justiça do Trabalho. Eu vou fazer algumas coisas que vocês vão recordar lá da primeira aula, que eu fiz aquele panorama geral, só que agora ele entra um pouquinho a mais. E já teremos uma participação especial no início da aula. Olha só quem está incomodando aqui. Quem sabe tu deixa eu dar aula. Tá, vai lá. Bem, eu falei para vocês que ia ter, mas é isso aí. O glamour da educação à distância. Enfim. Então, como eu estava comentando para vocês, algumas coisas vocês vão recordar lá daquela primeira aula. Então, vale lembrar, até para vocês se recordarem e tentarem contextualizar para o nosso contexto aqui em Santa Maria, a nossa Justiça do Trabalho aqui em Santa Maria, ela possui duas varas, a primeira e a segunda. Então, o primeiro instituto que eu quero que vocês se recordem e tomem nota, porque isso é algo que eu falei bastante, a gente acabou falando bastante em OAB no início, e a questão da distribuição dos feitos é algo que é mencionado muito na prova, existem muitas questões a respeito. A distribuição dos feitos é algo bastante simples e é a conceituação que eles buscam, então, até por isso que eu digo para vocês hoje, estudando um pouco mais, é uma área interessante de se buscar dentro da própria OAB como escolha, porque os conceitos não são complexos, né, são bem intuitivos. A distribuição de feitos, ela basicamente é o que institui a obrigatoriedade de uma ação ser distribuída nas varas que estarão disponíveis naquela jurisdição, né? Então, na jurisdição de Santa Maria, vocês vão entrar com uma reclamatória trabalhista, ela vai precisar ser distribuída entre as varas que estão lá. Se é uma vara única, não vai haver a distribuição, vai ir direto para aquele juízo. Mas no nosso caso, por exemplo, aqui em Santa Maria, se vocês entram com uma reclamatória trabalhista,
haverá uma distribuição para que ela vá para a primeira ou para a segunda, e vocês mesmos que já fazem estágio, vocês devem imaginar que o fato de cair para uma primeira, uma segunda vara, não só na seara trabalhista, mas especialmente na civil e na criminal, enfim, absolutamente todas, acaba direcionando o entendimento de um ou outro juiz e a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos dos desafios que a gente vai enfrentar dentro do processo. Vale lembrar também que qual é o artigo que vamos iniciar no mapa? Tá. O nosso marco conceitual é o 837, mas a gente não está falando a respeito dele. Pode colocar aqui, basicamente, uma anotação ali de que a nossa introdução vai partir dele, mas os próximos artigos que serão importantes. Bem, vamos lá. Vale lembrar que a reclamação trabalhista, então, digamos que se vocês forem fazer um desenho dentro do caderno de vocês vão lá situar a reclamação trabalhista, a RT, né? E a RT, você pode botar uma observaçãozinha, uma flechinha, dizendo que ela deverá ser observada na distribuição, a distribuição dos feitos, que é esse sorteio que é feito entre as varas, tá? A petição inicial, daí vocês podem colocar, quem sabe, dois caminhos, seja para baixo ou para o lado. A petição inicial ela pode ser tanto verbal quanto escrita, né? Quando ela é escrita, ela é formalizada a partir da petição inicial, que é uma petição inicial como qualquer outra, mas vale lembrar que os requisitos da petição inicial, que nós conhecemos do CPC, lá no artigo 319 do CPC, eles até são levados em consideração, mas existem já institutos próprios da CLT para que isso seja, para que a gente tenha uma base da nossa lei, tá? E por que não é utilizado, né? Por que hoje o 319 do CPC não tem uma relação direta, sendo que o CPC por si só ele tem uma série de influências dentro da Justiça do Trabalho. O CPC, o artigo 319 do CPC, ele traz uma série de formalismos jurídicos, e em especial de um ponto que na Justiça do Trabalho não é tão importante. E até soa estranho dizer isso, mas ele não é tão importante. Que é o que trata da argumentação jurídica. E por que isso? Porque dentro da Justiça do Trabalho, em especial pela possibilidade de que a própria parte, o próprio empregado, lesado, ter a oportunidade de entrar com a ação por si só, sem necessidade de advogado e tudo mais, ela precisa ser um pouco mais simples, né? A gente não pode exigir que o empregado que se sinta com seus direitos violados, ele chegue na Justiça do Trabalho e saiba argumentar juridicamente. Então, uma série de formalidades que são expostos pelo CPC, dentro da CLT não são acolhidos, tá? E tudo isso é pelo excesso de formalismo. Então, enfim, eu não vou instruir como fazer, né? Mas tem diversos pontos que são importantes, e o principal é que o 319 do CPC não é levado em consideração, em especial pelo excesso de formalismo que a gente tenta afastar dentro da Justiça do Trabalho. Esse é o Romeu xingando alguém na rua, provavelmente. Bem, dentro da CLT nós vamos ter como base estrutural do nosso artigo o artigo 840, tá? Parágrafo 1º. O 840 da CLT, ele vai trazer e vai especificar a possibilidade da reclamação trabalhista ser escrita ou ser verbal, tá? E existe uma alteração, algo que é importante se mencionar, que foi inserido com a reforma trabalhista. E eu vou falar bastante sobre as inserções que ela fez dentro da CLT, que foram inserções muito significativas, importantes. Não consigo dizer aqui para vocês se foram boas para o empregado, para o empregador, não quero entrar no mérito, mas nesse momento, podemos entrar mais adiante. Mas houveram uma série de modificações bastante significativas, e uma delas é que a petição inicial, ela precisa ter um pedido certo, determinado e com indicação do valor, tá? Isso é fundamental. Isso se ela for escrita, né? Sendo escrita, a reclamação, ela deverá ter um pedido certo, determinado e com a indicação do valor. Dentro dessa petição inicial, como eu havia dito, não é necessária a argumentação, mas uma breve exposição dos fatos. Os fundamentos jurídicos, eles não são tão relevantes. Por quê? Porque se espera que na pessoa do próprio juiz e da pessoa da Promotoria de Justiça do Trabalho seja possível que eles garantam essa visualização jurídica, né? Por exemplo,
O empregado que chega lá sem advogado e propõe uma reclamatória trabalhista de forma verbal, ele vai dizer que ele trabalhava 12 horas e ganhava por 8. Então, ele não precisa apresentar o artigo que diz que aquilo é reprovável, ou que ele não poderia fazer aquilo, ou que deveria ter recebido a mais por aquilo, né? E em relação em relação, só um pouquinho, prova objetiva, a seguir a literalidade. Sim. O que a gente precisa se atentar em especial é a literalidade do artigo, porque antes ela não era necessário fazer indicação de valor, por exemplo. Hoje é uma obrigatoriedade. Então, o artigo 840 ele vai dizer o seguinte: a reclamação poderá ser escrita ou verbal, sendo escrita. Já temos gente entrando. Thomas. Bom dia, Thomas. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, qualificação das partes, a breve exposição dos fatos que resulte o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor, e a data e assinatura do reclamante ou seu representante. Sendo a petição verbal, daí nós entramos num outro instituto, tá? Sendo ela verbal, nós entramos dentro daquela ideia de que é necessário reduzir a termo, né? E daí, para isso, a lei trata que nós teremos 5 dias para essa redução a termo. Daí aqui eu vou fazer um panorama, inclusive, sobre o ponto de vista prático. Se a petição, e a parte verbal, ela está nesse mesmo artigo do 840, só que ao invés do parágrafo 1º, ele está no parágrafo 2º. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo em 2 vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observando no que couber o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Então, o que acontece? O secretário ou escrivão que receber a reclamação, ele distribui a reclamatória trabalhista e depois o reclamado ele precisa retornar à Justiça do Trabalho para redução a termo, para traduzir o que verbalmente foi exposto por escrito. E aqui eu trago um panorama interessante para você sob o ponto de vista prático. Muitas comarcas, elas utilizam, elas têm o próprio setor de, como é que eles chamam o nome que eles trazem? Atermação, o setor de atermação. Esse setor, ele basicamente organiza de tal maneira que o reclamante ele não precise retornar. Então, no mesmo ato, ele vai lá, expõe os fatos, o escrivão já reduz a termo, e no momento em que é distribuído, já está reduzido, já está assinado, já está tudo resolvido. Mas ainda assim, dependendo da comarca, da organização, enfim, isso não é observado e o empregado, o reclamante ou empregado, ele precisa ir 2 vezes até a Justiça do Trabalho para poder efetivar o ingresso da ação. Vale dizer, em especial, que daí a gente entra no primeiro ponto aqui da perempção, tá? A perempção nada mais é do que o empregador, o empregado, aliás, o reclamante, ele não retornar dentro desse prazo para redução a termo, tá? Então, bem simples. E a perempção, vale dizer para vocês, e recordar, depois eu entrar um pouquinho mais dentro dela, que a perempção, para a conceituação dela, nada mais é do que uma penalidade processual, tá? É um formato em que está regulado em lei, de que a gente pode penalizar alguém que não observa uma formalidade legal, que é imposta por algum artigo de lei, tá? Nós temos aqui como um artigo importante em relação à perempção, ele está dentro do artigo 731 da CLT, tá? Que diz que aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no artigo 786, a junta ou o juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Então, o 786 é o artigo que fala da reclamação verbal, da obrigatoriedade que a reclamação verbal tem de ser reduzida a termo. Então, o artigo 731 vai falar da perempção e a penalidade. A penalidade da não observância desse ato processual é a perempção, que significa na perda do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho por 6 meses. Aqui eu faço uma pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam no chat. O reclamante trabalha numa empresa X e ele não recebe pelas horas extras trabalhadas, tá? Ele entrou com a ação verbal,
foi até a Justiça do Trabalho, formalizou a reclamação dele, foi reduzido a termo, distribuído, e ele não compareceu na audiência instrutória, na audiência inaugural, que é a primeira audiência. Esse é um segundo caso de perempção, tá? Mesmo nesse primeiro caso, ou ele não retornando para dentro dos 5 dias para redução a termo, essa perda do direito de reclamar é para o caso específico, é sobre isso que eu vou falar agora. Tu até adiantou as carroças aqui, já te explico. Essa perda do direito de reclamar é para o caso específico, que ele não compareceu para qualquer outra situação. É isso que eu quero perguntar para vocês. Tu foi exatamente ao ponto que eu ia abordar, Matheus. Então, vamos lá. O que vocês acham? Ocorreu a preempção, ele não compareceu numa audiência, ou ele não voltou dentro dos 5 dias para redução a termo. E ele está com uma situação dessas, com a empresa X, porque ele não recebe pelas horas extras. Ele entra com a ação, mas ele não comparece, ao final das contas ele é demitido, entra numa nova empresa, e nessa nova empresa ele não recebe insalubridade, por exemplo. Ele pode entrar, sendo que está dentro dos 6 meses, ele pode entrar contra essa segunda empresa? Qual é a ideia? O que vocês acham? Sendo que ele foi punido pela preempção. Do jeito que está escrito o artigo, dá uma ideia de que é amplo, né? Mas eu gostaria, pelo aquele princípio, que na dúvida, a minha interpretação, a gente interpreta a favor do funcionário. Então, eu faria uma interpretação restritiva, seria para aquele caso específico. Mas, se lendo só o artigo, me dá uma ideia de que é amplo, né? Agora tu não tem direito à justiça. Perfeito. É isso que nós precisamos se atentar. A literalidade do artigo é bem objetiva. Na parte final do 731 diz: do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Ou seja, se a pessoa incorre em preempção, ela fica impedida, mesmo que tenha sofrido violações de direitos nesse período, dentro da empresa, a reclamar perante a Justiça do Trabalho, independentemente da situação, independentemente da empresa. Lógico que eu, como um bom advogado, acredito, inclusive, e defendo na inconstitucionalidade disso, porque eu acho que existe uma penalidade excessiva para o empregado, né? Então, é bom que vocês se atentem a isso, porque é uma pergunta bem simples de fazer pegadinha e tal, e cai bastante em prova, exame sim, exame não da ordem, cai sobre isso, sobre a questão da preempção, e realmente, como o Matheus falou ali, o artigo ele é amplo, e é exatamente isso que a gente precisa levar em consideração, tá? No artigo 731, ele fala lá que se não for no prazo estabelecido no artigo 786, né? Então, o prazo que eu menciono, ele está dentro da CLT, lá no artigo 786, no parágrafo único, que é onde fala que a reclamação verbal, ela será distribuída antes da sua redução a termo, dentro do prazo de 5 dias. Vamos ver as perguntas. E tem o princípio da inafastabilidade também, mas também refere-se à reclamação verbal, né? Eu acho que eu perdi um pouco o contexto da fala de vocês. Se vocês quiserem falar pelo áudio... Eu comentei assim que além de interpretar a favor do empregado, também tem o princípio da inafastabilidade. A lei não pode criar uma lei que vai impedir as pessoas de levar a demanda para o judiciário. Tudo bem ele perder aquela demanda porque ele não compareceu, mas como é que agora ele não tem mais acesso ao judiciário? Sim, exato. Inclusive, existem outras, nós vamos chegar numa outra parte da aula ali que vai falar um pouco disso também, de que de algumas modificações que foram inseridas pela reforma, que, na minha opinião, também são bastante restritivas aí, de uma maneira um pouco excessiva ao empregado, na minha opinião. Então, quando a gente trata em preempção, e é bom também uma outra confusão que algumas pessoas podem fazer, que preempção pode ser a mesma coisa que preclusão, tá? A preclusão, ela é temporal, ela trata sobre prazos descumpridos, tá? E preempção é um ato processual não observado, tá? É o registro de uma reclamação, por exemplo, no caso que nós estamos falando, é o registro a petição inicial verbal, que é proposta pelo reclamante, e não reduz a termo, não é feito a atermação,
e ele vai correr em permissão. Por uma questão de ética, eu vou mostrar o meu outro cachorro também, que é um pouquinho maior. Esse aqui é o Romeu, pessoal. Os dois são da mesma raça, galgo. Ó. Aqui, ó. Dá oi, pessoal. Esse aqui é o Romeu, é mais velho, tem 6 anos. E a outra é filhotinha, mas ela tem uma variação da raça que é um pouquinho menor, ela não cresce tanto. Mas estão aqui na minha volta incomodando, só para descontrair com vocês. Bem, seguindo. Então, eu estava falando para vocês que temos a preclusão e a perempção, que de maneira alguma vocês podem confundir, porque uma trata sobre tempo, sobre o prazo descumprido, e a outra sobre a não observância de algum ato processual. Vamos seguindo. Eu já tinha dito para vocês, né, de que existe na prática um setor de atenuação, na maioria das varas, onde possibilita que as partes, no mesmo ato que forem propor a petição inicial verbal, já façam a atenuação naquele ato e não precisam retornar, né. Vale destaque também de que dentro do procedimento que a CLT apresenta, e isso é um pouco confuso, por isso que eu falo, quando a pessoa chega e apresenta na reclamação verbal, tá, na petição inicial verbal, e apresenta os fatos que estão ocorrendo, naquele momento, antes da redução a termo, é que ela é distribuída. Então, a ação é distribuída sem ter a redução a termo, só com o recebimento verbal pelo escrivão, chefe de secretaria, enfim. E daí, depois quando a pessoa retorna para reduzir a termo, a ação já está distribuída, ela já está dentro de uma vara, já está à frente já tem algum juiz à frente dela, tá? Daí, no momento da distribuição, isso que é algo que é interessante. No momento da distribuição, que é aquele momento que a pessoa vai até lá para apresentar a petição inicial verbal, ou também, daí aqui insere também a petição inicial escrita, no ato da distribuição, o reclamante, o autor, ele já deve ser intimado da primeira audiência, tá? Então, se eu faço uma distribuição de uma petição inicial perante a Justiça do Trabalho, que é lá no PJF, que é um sistema diferente do EPROC, diferente do ETEMES, né, das ações mais antigas ali da Justiça Estadual, que provavelmente é os que vocês mais conhecem, já vai vir uma nota expediente onde vai indicar qual o artigo o último que eu falei é o 786, que é a da reclamação verbal que será distribuído antes da sua redução a termo, tá? Então, daí no ato da distribuição já ocorre a notificação do reclamante, que é o autor, para essa primeira audiência, seja na verbal ou seja na petição inicial escrita. E logo depois vai existir daí a intimação do reclamado para comparecimento da audiência. E essa notificação para o reclamado, para a empresa, ela não se dá nesse mesmo momento, ela dá num momento posterior. Isso independentemente da modalidade da petição inicial. E isso deverá ocorrer depois da redução a termo em até 48 horas, para que a vara tenha a responsabilidade de notificar a empresa. Então, depois da redução a termo, em até 48 horas, a vara deverá proceder com a notificação da empresa. E daí, enquanto notificação, eu quero trazer algo que é bem importante para vocês, porque a gente, tradicionalmente, é viciado nos formalismos jurídicos do processo civil. Dentro da Justiça do Trabalho, inicialmente, vale destaque que intimação, citação, notificação, ela está tudo no mesmo bolo. Tudo é notificação, tá? Não se atrapalhem, não tentem pensar nesses formalismos, tá? E essa notificação da empresa, ela se dá por carta R, tá? Não existe o Instituto do Oficial da Justiça nesse momento aqui, tá? Basicamente é uma carta, um aviso de recebimento, até para quem não tem prática, a carta R é uma outra carta que é anexada à notificação e que no momento em que alguém recebe, a pessoa escreve e essa carta R retorna para quem enviou a carta para saber data, hora e quem recebeu, tá? Daí nós temos dentro desse instituto algo que é bem, bem interessante, que diz respeito ao tempo que a empresa tem para poder resolver a situação. E por que é feito por carta R? Vocês podem pensar assim, nossa, que estranho que seria na Justiça do Estadual
se tudo pudesse ser via carta R, porque daí a pessoa ia se recusar, outra ia chegar lá e dizer, não, essa carta é para o Juarez, e ia estar o João no lugar, e o João já não ia receber, enfim, vocês percebem que haveria, em tese, uma certa preocupação sobre a efetividade dessa notificação, ou citação ou intimação, considerando o viés cível. Mas é importante vocês lembrarem que o que eu estou trazendo para vocês é sobre um aspecto de empresa. E empresa, em tese, tem sede, e a sede está declarada para todos os órgãos públicos que existem. Então, a empresa precisa ter sua sede, onde tem o alvará de funcionamento, onde tem o exercício regular em todo horário útil, né? Manhã e tarde, pelo menos, ou até de noite, dependendo do ramo. Então, a notificação por carta R, ela, em tese, basta. Então, a Justiça do Trabalho ela não avança tanto dentro dessa perspectiva de formalismo, para que a gente, para que a Justiça do Trabalho pudesse ser, digamos, mais célere do que as experiências que nós temos dentro da Justiça Estadual, dentro da área civil. Bem, daí, aqui, tudo isso que eu estou falando agora, ele está baseado no artigo 841, caput, parágrafo 1º. Daí lá diz, recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecimento à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Parágrafo 1º. A notificação será feita por registro postal com franquia. A franquia que o artigo fala é a carta R. E se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, incerto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense. Enfim, em resumo da história é que, caso ele não receba, caso retorne negativa ou não retorne, a notificação será feita por edital, tá? Isso é o mais importante. E tem uma outra normativa, que daí é interessante também, de que existe o prazo de 48 horas para a citação e o prazo de 48 horas para o retorno do AR. Então, 2 mais 2, tá? 48 horas mais 48 horas. Daí vocês ficam pensando o seguinte, tá, greve dos Correios, o que acontece? E a carta R não volta. Como é que o juízo vai dar sequência ao processo se foi encaminhada a notificação com a segunda via da petição ou do termo? Daí prestem atenção de que o artigo ele toma cuidado nisso. Quando ele fala de que deverá ser expedido com a segunda via da petição, é porque ele está mencionando petição inicial escrita, ou do termo seria a petição inicial verbal. Se em 48 horas, eles têm 48 horas para encaminhamento, e depois do encaminhamento, passou essas 48 horas, eles não tiveram retorno, tipo, não retornou essa carta R, vai haver uma presunção de que o empregador ele recebeu e foi notificado, e o processo vai seguir, digamos, o famoso eles que lutem, entendeu? E isso é assegurado por uma súmula do TST, que trata, presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário, ou seja, a ação judicial vai seguir e é o destinatário que tem que comprovar que não recebeu, porque ela vai ter sido notificada, em tese, para o endereço correto, tá? Essa súmula é a súmula 16 do TST. Lembrando que toda a notificação que a gente menciona é uma notificação para a audiência inaugural do processo, tá? E ela agora vocês vão achar bastante estranho, prestem atenção nisso. Ela deverá ocorrer em no mínimo 5 dias para que a empresa possa elaborar sua defesa. Daí vocês podem pensar assim, não, pera só um pouquinho, como a audiência tem que ocorrer em 5 dias? Olha só o que diz o artigo 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou termo ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento. Atenção, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. O que isso significa e por que isso é importante? Eles falam em 5 dias sobre a perspectiva de que a empresa ela tem que ter no mínimo 5 dias para fazer a sua defesa. Daí vocês estão pensando, mas está meio estranho isso. E por que vocês estão achando estranho? Porque hoje, se eu distribuo uma ação perante a Justiça do Trabalho, a pauta está em 2022. Eu não consigo mais audiência em 2021, para vocês terem uma ideia. E como é que alguém me diz que a audiência tem que ocorrer em no mínimo 5 dias?
É óbvio que vai ocorrer em no mínimo 5 dias. Uma ação que eu distribuo hoje demora 1 ano para ter pauta na Justiça do Trabalho. Mas é que isso não foi sempre que isso aconteceu. Houve tempos em que nem eu advogava, em que a Justiça do Trabalho ela era um pouco mais célere, tinha menos ações tramitando, e que, de fato, as ações tramitavam rápido e eram marcadas audiências rápido. E inclusive, eram marcadas sem observar esses 5 dias. E daí que surgiu a ideia de que deveria existir, no mínimo, 5 dias, para que a empresa pudesse se organizar, para que ela não fosse intimada para comparecer a uma audiência daqui a 2 dias, ela nem conseguiu, digamos, contratar um advogado para fazer a defesa, tá? Então, quando eu falo em relação à estranheza que isso causa, é porque o artigo trata sobre um contexto que a Justiça do Trabalho vivenciou, que já não é mais o mesmo que a gente vive hoje, tá? Então, como eu disse para vocês, tudo isso que eu falo para vocês é para a audiência inaugural. E a audiência inaugural, ela pode ser duas, na verdade. Pode ser a audiência una, que ela está dentro do rito sumaríssimo, e pode ser a audiência inicial, que é do rito ordinário, tá? Esse prazo corre após as 48 horas de intimação. Eu acho que quando eu falei, eu dei a entender isso. Verdade, Vitória, mas na verdade ele conta da postagem, tá? As 48 horas. Então, são 48 horas, faz a postagem da notificação, a vara faz isso. Eles têm 48 horas. Eles têm 48 horas para fazer o encaminhamento. Então, digamos, houve a redução a termo, o processo está lá tudo certinho. Depois dessa organização processual dentro da vara, a vara tem 48 horas para fazer a postagem. E da postagem tem mais 48 horas para retornar a carta E. Se não retorna, presume-se, existe a presunção de que a empresa foi notificada e o ônus é dela de dizer que não recebeu e o porquê não recebeu, tá? E outra coisa que eu quase deixei escapar. Por que é importante isso para o empregado, para o reclamante? Isso é importante pelo fato de que qualquer pessoa na empresa pode receber. Do porteiro, vigilante, e normalmente são utilizados porteiro, vigilante, zelador, as pessoas que estão, digamos, na linha de frente, estão nas limitações, não precisa notificar, não existe notificação pessoal, isso é uma outra coisa. Notificação pessoal não existe dentro da Justiça do Trabalho. A ação está sendo distribuída contra o João da Silva Limitada e é o João da Silva que tem que receber. Não existe isso. Pode ser um funcionário em regime de experiência, com 30 dias de empresa, um jovem aprendiz, um estagiário, qualquer pessoa que esteja vinculada à empresa poderá receber essa notificação e ela terá sido válida, tá? Isso é bastante distante do que a gente está acostumado na área civil, né, pessoal? Me referi aos 5 dias, se corre após o fim das 48 horas. Os 5 dias que eu me refiro é do recebimento da notificação, que em tese, os 5 dias é naquela ideia de que a empresa precisa de no mínimo 5 dias para fazer a sua defesa. Então, quando ela recebe a cópia da petição inicial, ou cópia do termo, ela vai ter 5 dias para poder fazer, aliás, ela precisa de no mínimo 5 dias para ir para a audiência, entende? Então, o que eu falo de 5 dias é que a audiência deverá ocorrer a partir desse 5º dia. E o 5º dia daí tu conta a partir do recebimento, que presume-se daí a presunção do que foi dito, né? A presunção do momento em que a empresa recebeu as informações, as argumentações do que ela está sendo processada, tá? Beleza, vamos indo então. Dentro da audiência una, eu vou falar brevemente dela, porque eu vou entrar dentro do rito ordinário, tá? Eu vou avançar a partir da audiência inaugural inicial, que é do rito ordinário, porque ela vai mais longe. Então, dentro do rito sumaríssimo, que é a audiência inaugural é uma audiência una, basicamente vocês precisam saber que a audiência una é uma audiência onde todos os atos processuais são praticados dentro dela, tá? Então, vocês pensem, tá, como é que isso acontece? Basicamente, bem simples. A audiência de conciliação e instrução são juntas. Simples. Então, vocês pensem o seguinte, tá, eu vou lá, mas eu quero fazer acordo. Estou bem disposto a fazer acordo, qualquer coisa que a empresa oferecer, eu vou fechar. Pensando sobre a perspectiva do empregado, né? Mas vocês são empregadores, né? Vocês são donos da empresa. Eu vou lá e vou... Não quero saber,
o cara tá pedindo um monte de dinheiro aqui, mas eu vou oferecer lá o que é de verdade, eu quero entrar no acordo, não quero me incomodar, esse funcionário foi bom para mim, eu me passei mesmo em algumas coisas e tal, eu vou ir para acordo, tá? Imagina essas duas perspectivas. Chegou na audiência una, e daí o cara chega lá e diz o seguinte, não, eu pedi 30 mil reais de dano moral, mais os encargos trabalhistas, e é isso que eu quero. Ele, não, assim, eu pago os encargos trabalhistas, eu te pago 25 mil reais, mas 30 eu não posso. E eu falo, não, eu estou irredutível, não quero fazer. E daí, de repente, vocês não entram num acordo, e tu não levou testemunha, tu perde a oportunidade dessa produção de provas. Então, olha só como é complexo uma audiência una dentro do rito sumaríssimo. Mesmo tu engatilhado acordo, tu precisa chegar lá com o teu conjunto probatório adequado, para caso não dê acordo, tu tenha como basear a tua argumentação. Né? Então, isso é importante um pouco para quem já fez, vocês já fizeram práticas de negociação, tem uma ideia de justiça restaurativa e tal, é um pouco complexo, né, porque tu, vou fazer acordo, tô a fim de conversar numa boa, mas daí tu tá lá com as tuas duas testemunhas pronto pro ataque, se for o caso, né, não é muito amistoso, digamos assim, mas é assim que funciona, tá? Daí, dentro da ideia da audiência una, daí só para situar vocês dentro do mapinha que vocês devem estar fazendo. Todas essas notificações que eu menciono, elas são de uma audiência para notificar para a audiência inaugural. A audiência inaugural é a primeira audiência, como o próprio nome diz. Ela pode ser una ou pode ser uma audiência inicial. A una está no rito sumaríssimo e a inicial no rito ordinário. Rito sumaríssimo, todos os atos estão sendo praticados na mesma audiência, tá? Temos respaldo disso no artigo 852-C da CLT, tá? Todos os artigos que eu falar hoje são da CLT, se houver algum que não é, eu aviso vocês, tá? Que diz, as demandas judiciais a rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, sobre a direção de juiz-presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular. E daí, tem uma única exceção antes de nós entrarmos no rito ordinário na audiência inicial, que é a exceção de que o juiz ele poderá fragmentar essa audiência em algumas hipóteses excepcionais. Inicialmente, é meio amplo isso aí, o juiz ele pode identificar que precisa modificar por algum motivo X ou Y, mas o principal, assim, que acaba utilizando no dia a dia, né, no dia a dia da Justiça do Trabalho, as audiências unas elas só são ramificadas, só são remarcadas quando há necessidade de perícia, que daí fica realmente bastante complicado no momento em que tu visualiza que a causa necessita perícia, por exemplo, um acidente de trabalho, que necessita a avaliação da extensão do dano de uma lesão ou algo do gênero, que necessita uma perícia médica, é impossível a realização de perícia, porque a Justiça do Trabalho não dispõe de médicos ou peritos médicos que possam fazer avaliações nesse sentido, por exemplo. Além disso, existem outros tipos de perícia, não médica, mas perícia contábil, análise de estrutura de empresa, enfim, uma série de outras coisas que possibilita essa visualização aí, a necessidade de ramificação da audiência una, tá? Então, dentro da audiência inicial, agora nós entramos nesse outro, ela é mais comum, digamos, a regra na Justiça do Trabalho é essa, tá? Ela é identificada dentro dessa ramificação como o início da fase de conhecimento da Justiça do Trabalho, tá? E depois dela nós teremos uma audiência de instrução e julgamento. Então, são duas que são separadas, que dentro da una é feita numa única oportunidade. O primeiro ato, assim, que o formalismo jurídico trabalhista para a audiência inicial, ela sempre trata, é um pouco óbvio, lógico, mas vocês vão entender a importância disso, é a análise da presença das partes, tá? Antes para o início da audiência, é necessário conferir se todas as partes estão presentes, tá? E daí, para isso, vocês vão entender olhando o que diz o artigo 843 da CLT. No artigo 843 diz o seguinte, na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus procuradores, salvo nos casos das reclamatórias plurimas, que não é o caso agora. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. É nesse ponto que eu quero que vocês prestem atenção.
O dispositivo 843, parágrafo 1º, ele diz que é facultado ao empregador, ou seja, à empresa, réu, fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. E parágrafo 2º, se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que permaneça a mesma profissão ou pelo sindicato, tá? Aqui, esses 2 pontos, eles trazem uma perspectiva do empregador e outra do empregado. Do empregador, trata que ele poderá ser substituído pelo seu gerente, por exemplo, tá? Desde que ele tenha, aliás, não só pelo gerente, não, gerente ou qualquer outro preposto, que pode ser qualquer pessoa, depois da reforma pode ser qualquer pessoa. E essa pessoa, ela só precisa ter conhecimento dos fatos, tá? Então, inicialmente falando sobre esse parágrafo 1º do artigo 843, parágrafo 1º, vocês precisam saber que o empregador, ele pode ser substituído por qualquer pessoa, mas a lei trata com mais especificadamente o gerente, como alguém que tem alguma posição de gerência ou chefia dentro da empresa, e ele tem que ser conhecedor dos fatos. E em relação ao ser conhecedor dos fatos, que eu quero que vocês se atentem. O fato dele ser conhecedor dos fatos não significa que a lei exija que ele tenha visualizado o fato. Até porque as empresas, existem cada empresa tem um contexto, tem empresas que são gigantes, sei lá, imagina o Clube Dores. Não tem como o chefe do Clube Dores ver um acidente de trabalho. Tá? Então, pensem sobre essa perspectiva para lembrar. Então, basicamente, ele precisa ter conhecimento. E o seguinte, o fato dele ter conhecimento do fato é tão importante, eu já vi acontecer, ele precisa chegar lá disponível para conversar, para tentar resolver, se demonstrar conhecedor do que está acontecendo, para poder avançar dentro do processo. Por do contrário, pode ser identificado que ele não esteja presente. Isso de um ponto de vista... Shuri. Desculpa, pessoal, só um pouquinho. Para de trabalhar. Perdão, pessoal, desculpa. É Shuri, o nome dela é Shuri, só para vocês saberem, foi inspirada, para quem olhou Pantera Negra, é a irmã do Pantera Negra, a Shuri. Mas, enfim, eu estava dizendo para vocês, então, de que é facultado ao empregador fazer substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto, e ele precisa ser conhecedor dos fatos. Então, eu tenho até um macete, assim, para lembrar disso, que é de que o preposto da empresa, ele pode até mentir, ele só não pode dizer que não sabe. Então, por exemplo, o senhor viu o acidente de trabalho que ocorreu com o João da Silva? Se eu não vi, não sei como que aconteceu. O juiz, se o juiz é meio faca na bota, como diz, ele diz assim, olha, estou considerando que o senhor não esteja aqui e vou declarar a revelia, por exemplo. Isso ele pode fazer. E eu posso dizer que aqui em Santa Maria nós temos juízes que são muito firmes nas suas decisões e são capazes de fazer isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, a importância de que o preposto ele seja bem instruído para que não cometa nenhum ato que venha prejudicar a empresa, né? E no parágrafo 2º, a gente trata sobre o empregado. E daí o empregado, é interessante o formato que a lei trata a respeito disso, né? Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso. Ou seja, ele abre a possibilidade do empregado faltar sem correr, aliás, sem correr nenhuma penalidade, tá? Então, digamos, eu sou a pessoa que está reclamando o meu direito de trabalho, eu sou o autor da ação, ou estou doente, ou tem algum outro motivo poderoso, daí isso é algo que foi benéfico para os empregados, né? Para esse lado da mesa. O motivo poderoso, ele abre um leque bem amplo, né? Porque, por exemplo, o motivo poderoso para mim pode ser o seguinte: olha, eu estou plena saúde, tenho disponibilidade, mas assim, meu filho ficou gripado, eu não vou deixar meu filho sozinho. Então, daqui a pouco tu pode apresentar uma prova contundente de que o teu filho realmente estava doente e tu não tinha com quem deixar ele, tu não pôde ir. Eu, na minha opinião, isso é um motivo poderoso. E essa subjetividade que nos permite uma interpretação melhor, né, mais ampla, que possibilitaria, digamos, a justificativa da ausência do autor da ação.
E diante dessa ausência, ou ela é remarcada ou ela pode ser substituída por outra pessoa, tá? E ele pode ser representado por qualquer outro empregado que permaneça a mesma profissão ou pelo próprio sindicato dele. Agora eu pergunto para vocês, respondam aí no chat. O parágrafo 2º, ele trata o seguinte, no final dele: poderá fazer-se representar por outro empregado que permaneça a mesma profissão ou pelo seu sindicato. Pergunta: o empregado deve ser colega da mesma empresa ou pode ser de qualquer outra empresa? Sim ou não? Sim ou não, não, né? Ficou ruim a minha pergunta. Vou refazer a pergunta para vocês responderem sim ou não. A segunda parte do parágrafo 2º diz: poderá fazer-se representar por outro empregado que permaneça a mesma profissão ou pelo sindicato. É obrigatório que este empregado seja colega da mesma empresa? Sim ou não? Isso aí, pessoal. Vocês estão treinando aí já para observar a literalidade da... Mais uma vez ela... Shuri, sai daí! Sai daí, sem vergonha! Desculpa mais uma vez. Sai daí, guria! Mas ela tem 7 meses, né? Então imaginem o que nós estamos vivendo aqui. Essas ideias malucas que nós tivemos na quarentena, né? Mas enfim, ela ainda não comeu as Havaianas. Ela tem uma só para ela, um par que ela destruiu já de Havaianas. A gente cedeu para ela. Tá, pessoal. Mas enfim, dando sequência a essa resposta de vocês, vocês estão já treinando aí para observar a literalidade do artigo, né? A literalidade do artigo diz exatamente isso: poderá ser representado por outro empregado que permaneça a mesma profissão. A lei trata disso por quê? Para que vocês percebam que, se eu sou metalúrgico e eu não posso comparecer, eu sei o que os metalúrgicos passam. E também, deixa eu ver o que a Luísa respondeu ali, que sumiu. E também o colega da empresa tem que ser mais cuidadoso, afinal ele está indo contra o patrão. Exatamente. Então, até sobre a ideia de ir contra o patrão, né, é até uma ideia interessante sobre a perspectiva de que tu pode trazer uma pessoa que não está subordinada àquela pessoa e fica, em tese, mais à vontade para falar sobre o que aconteceu, sobre o que deveria ter acontecido. E o que eu estava falando sobre metalúrgico, né, sobre a ideia de, digamos, se eu sou metalúrgico e eu não posso comparecer, o ideal é que alguém que vá lá conheça o dia a dia de trabalho e com isso possa apresentar, digamos assim, apresentar para o juízo o contexto de trabalho que está sendo vivenciado, né? Então, pode ser qualquer pessoa. Isso é bem importante de se pensar, e por incrível que pareça, existem muitos colegas nossos que não esquecem desse detalhe na hora de encaminhar uma reclamatória trabalhista e acabam perdendo algumas oportunidades, pedindo para remarcar e tal, sem saber que não há nenhum prejuízo se outra pessoa representar e for da mesma profissão, né? Isso é importante de se mencionar. E nós temos daí o parágrafo 3º do artigo 843, e fechamos ele, que diz: o preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Antes da reforma era obrigatório, tá, que o preposto fosse da empresa, hoje não é. Inclusive, fica uma dica aí para quem está buscando trabalho e outras formas de renda, né? Existem diversos sites que possibilitam um cadastro para que tu participe como advogado correspondente, tá? O que é o advogado correspondente? É a pessoa que eu, por exemplo, posso ser advogado correspondente e eu me cadastro em alguns sites para que pessoas me busquem para trabalhar para elas. E muitas vezes são empresas. Por exemplo, eu vou entrar com uma ação contra... Um de vocês vai entrar com uma ação contra o Carrefour, tá? Entrar com uma ação contra o Carrefour, só que a assessoria jurídica do Carrefour fica em São Paulo. Como é que eles vão trazer um advogado para cá? Para eles, fica mais fácil contratar alguém daqui. Então, eles pagam alguém para fazer a audiência. Só que eles também precisam de um preposto. E com a reforma, isso abriu um leque. Então, o que acontece? Vocês podem, mesmo sem OAB, sem ser advogados,
se cadastrar em algum desses sites e dizer que vocês estão dispostos a ser prepostos em audiências trabalhistas. E daí, com isso, vocês vão ser munidos das informações necessárias para poder conversar com o juiz a respeito disso, e vocês serão prepostos. Isso é legal, é bem interessante. Eu tenho diversos colegas, amigos, enfim, colegas, inclusive, que eram meus colegas de faculdade, que hoje têm uma atuação bastante expressiva na correspondência. Eles não têm, digamos assim, muitos clientes fixos deles. Eles trabalham basicamente atendendo empresas de fora que contratam eles. E daí o que acontece? Tu vai criando relacionamento, né? Por exemplo, tem uma amiga minha que se formou comigo, advoga, ela nem tem, ela não quis fazer investimento desse espaço, achou o risco alto e tudo mais, e ela construiu uma relação, começou a fazer um bom trabalho com 3 empresas específicas, não me recordo exatamente, uma eu me recordo, mas não vale a pena mencionar. Criou um relacionamento, começou a trabalhar bem, dava retorno, passava um relatório e tal, começou a criar alguns mecanismos, e de repente a empresa parou de fazer contato via site, pegou o celular dela e contratou ela começou a trabalhar à distância e ganha bem para isso, inclusive. Tá, vamos lá. Nós estávamos falando, então, sobre as ausências, né? Para o empregado estar ausente, então, ele vai ter que justificar isso, né? Tem que ser uma motivação plausível. Travou. Vocês estão me ouvindo? Para mim tá ok. Pessoal, como estão? Vou dar um pause aqui, daqui a pouco a internet que deu uma oscilada. Me responda se quando retornou, esse tá ok. O Gustavo caiu. Daqui a pouco é alguma coisa na conexão mesmo. Se vocês estiverem me ouvindo, deem um ok certinho aí que deu retorno. Ok, aqui tá ok, 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 ok. Ok, travou para mim. Mas voltou, Vitória? Tudo em ordem? Beleza. Voltamos, então. Então, eu estava dizendo para vocês, pode ser substituído por outro colega de profissão, o preposto pode ser por qualquer pessoa. Antes da reforma, isso não era possível, e é importante vocês entenderem essa construção, né? Essa modificação que ocorreu a partir de 2017. Antes podia. E vale lembrar também que o preposto ele não produz prova, né? Mas ele não pode ser alegar desconhecedor do fato. Então, que é aquela ideia de que o preposto pode até mentir, ele só não pode dizer que não sabe, né? Porque ele pode acabar prejudicando a empresa, e daí é o seguinte, agora eu vou trazer uma questão interessante para vocês que já foi objeto da questão da OAB. Súmula 377 do TST. A súmula 377 do TST diz o seguinte, a titulação dela é preposto exigência da condição do empregado. Exceto quando a reclamação do empregado doméstico ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Inteligência do artigo 843 da CLT. Essa súmula, ela bate de frente com o que eu acabei de dizer para vocês. A súmula 377 do TST, escrevam isso no caderno. A súmula 377 do TST faz um versus artigo 843, parágrafo 3º, que é o que fala, o preposto a que se refere o parágrafo 1º desse artigo não precisa ser empregado da parte. Na disputa entre o artigo 843, parágrafo 1º, com a súmula 377 do TST, quem ganha? Adivinhem? O artigo 843 é o vencedor, porque ele é oriundo da reforma e essa súmula não foi cancelada porque nós sabemos que a nossa justiça brasileira é um pouco lenta. Então, essa súmula não está mais válida, ela vai ser cancelada, mas ainda não foi. Se vocês entrarem lá no site do TST, ela seguirá ativa, tá bem? Vale lembrar, então, quais são as consequências da ausência do empregado. Se o empregado, que é a pessoa que entrou com a ação, não comparecer ao processo, o processo vai ser arquivado, tá? A consequência, além dos efeitos da preempção. E também haverá preempção se houver 2 arquivamentos seguidos, ou seja, mesmo com a justificativa, o autor der causa a 2 arquivamentos, também haverá a preempção, e ele também
vai incorrer na mesma penalidade lá do artigo que eu havia mencionado, agora me fugiu o número, mas o artigo que fala da perempção. Perdi ele aqui, mas você já tem anotado aí. Pessoal, antes de eu avançar, eu estou preocupado com uma coisa, eu preciso só perguntar para vocês. Já é 10h16, formalmente a minha aula tem que ir até 10h20. Vocês têm aula depois? Às 10h20? Tem? Tá. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Para não acumular matéria, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Para vocês dois. Eu vou fazer um fechamento agora, vou só revisar no meu material aqui, e vou gravar um vídeo auxiliar para vocês à tarde, tá? Eu só não vou gravar agora de manhã, porque eu tenho um outro compromisso no escritório. Mas eu gravo ele à tarde, um vídeo de complementação para fechamento dessa matéria que é importante. Ela trata somente sobre reclamação trabalhista. O mapa mental é de toda a aula de hoje. Pessoal, vamos fazer o seguinte, o mapa mental vocês fazem até aqui. O obrigatório é até aqui, eu vou anotar. Mas se vocês quiserem complementar com o restante, ficaria feliz também. Mas o obrigatório é até aqui, beleza? E daí vocês fazem isso no caderno ou no Word, e depois vocês vão tirar foto e vão submeter no Moodle, tá? Quando carregar no YouTube a aula, eu já vou liberar um espaço para vocês subirem o arquivo, tá? Então, para quem fez no caderno, só tira uma foto e submete. E para quem fez no Word, daí gera um PDF do Word e sobe ele, tá? Para quem fez mapa mental no Word, o slide e tal. Slide eu acho bem bom de fazer mapa mental. Mas deixa eu só fazer o fechamento, então, aqui de onde eu estava. Eu estava falando, então, dos arquivamentos, né? Se der causa a 2 arquivamentos, haverá preempção da mesma forma, mesmo com as justificativas. Daí nós temos aqui o artigo 732, na mesma, o artigo 732 é o que baseia o que eu acabei de falar, dos 2 arquivamentos. Ele trata da mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que, por 2 vezes seguidas, der causa ao arquivamento do que trata o artigo 844, que é o artigo que eu estava esquecendo, tá? Então, o artigo 732, ele fala bem certinho. Der causa ao arquivamento, ponto. Não, mesmo sendo justificável, tá? E o 844, só para lembrar, é o não comparecimento do reclamante à audiência, importa o arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Algum de vocês lembra o que é a confissão da matéria de fato? O nome jurídico disso? Confissão ficta, tá? Que é diferente de revelia. Eu ia abordar isso logo em seguida. E lembrando, então, a revelia é o não comparecimento ao processo, e a confissão ficta, então, só para a gente fechar aqui, é a presunção de veracidade dos fatos alegados, tá? E essa confissão, ela é relativa, ela não é absoluta, e ela vai ser levada em consideração as provas que forem trazidas ao processo, tá? Isso é fundamental. Lembrando também que a não permanência, a ausência do empregador na audiência inaugural, ela também é visualizada quando presente somente o seu advogado, tá? Então, se eu sou advogado da empresa, vou até lá, e o cara que me contratou, o chefe da empresa, não está lá, ou nenhum preposto, seja ele qual for, o preposto pode ser um cara do corredor do Justiça do Trabalho, que é contratado na hora e instruído das informações necessárias. Se não tem ninguém lá como preposto, ou o dono da empresa, só está o advogado, ainda assim será considerada a revelia do processo e a confissão ficta. Mas ainda assim, considerando que essa confissão ficta ela é uma presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora e é uma presunção relativa, o juiz deve receber as minhas provas e contestação, tá? É um pouco estranho, eu sei, a recontestação vai estar lá, as provas estarão lá, só que eu ainda assim vou ser revel e vai ser considerado confissão ficta. Mas como ela é relativa, o juiz ainda assim vai levar em consideração o que eu juntar lá, mas não tão em consideração assim, tendo em vista que eu não observei todas as formalidades legais, né, que é do comparecimento do meu cliente nesse exemplo que eu trago para vocês. E isso é algo importante, e vou contextualizando vocês sobre a questão histórica, né, porque o que instituiu isso foi a reforma trabalhista, porque antes sequer os documentos eram recebidos. Então, isso era realmente bastante prejudicial para a empresa não estava lá, nem os documentos, nem provas ela conseguia juntar, então às vezes ela poderia ser julgada, inclusive por fatos que ela não cometeu. A gente sabe que a maioria dos casos elas acabam incorrendo nesse problema, né, mas
no fim das contas, a gente sabe que muitas alegações são trazidas, elas são exageradas, aumentadas, então é por isso que é importante o oferecimento do contraditório para um julgamento adequado, né, pessoal? Pessoal, então, antes que se debandem, só queria agradecê-los mais uma vez a atenção. Vou começar a fazer campanha pela liberação dos vídeos, porque só eu e o Matheus aqui se encarando, né, Matheus? Quero ver vocês, daqui a pouco a gente faz uma rodada aí, vou pensar em alguma coisa, mas tô sentindo falta da presença com vocês, nem que seja a presença física hoje em dia, liberar a câmera, né? Mas, pessoal, obrigado pela atenção. Eu tenho aqui mais umas 3 páginas de material, tentei ser objetivo, mas não consegui, né? Mas eu vou fazer essa complementação, eu vou fazer o possível para gravar ela à tarde, caso eu não consiga, até meia-noite tá lá, vocês vão poder assistir com calma depois do final de semana também. Vou lançar no YouTube, porque vocês podem avançar daqui a um pouco, se acham que a minha fala está muito lenta, enfim. Vou fazer esses arredondamentos e o fechamento da aula num vídeo auxiliar, tá? Vão ser 2 gravações que terão por lá. Tá, pessoal? Agradeço. Um bom restinho de semana para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, me chamem do WhatsApp, vamos conversando, tá bem? Um abração.